Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação, falar aqui um pouco das notícias do esportes, seja aí, né, no cenário do futebol, mas também em outros esportes que, né, pautaram a semana que se passou. E falar também aí do Grande Prêmio de Fórmula 1 do México, né? Que eu particularmente não consegui assistir, mas, né? Mas vamos falar assim do mesmo jeito em relação ao resultado. E as notícias primeiras aí que eu vou pautar não são nada boas, são notícias tristes, né? Infelizmente, mas a gente vai ter que fazer a devida discussão aqui no nosso canal. E a primeira notícia que a gente tem é sobre o ataque, né, da caravana, né, da torcida do Cruzeiro, a torcida Máfia Azul, feita pela torcida Mancha Verde, torcida aí do Palmeiras. E aí, vamos lá, tem várias questões que a gente é, precisa falar aqui, né? Primeiro, repudiar, né, o ataque que a torcida do Palmeiras fez, algo vergonhoso, algo revoltante. Não é porque ter sido, né, torcida do Palmeiras, né, uma torcida rival, né, do São Paulo, o time da qual eu torço, mas se a Independente ou a Dragões fizesse isso, isso seria revoltante do mesmo jeito, né? É impressionante as cenas, os vídeos aí que a gente tem em relação, sobre o caso, mas o mais impressionante também é o despreparo que, né, do poder público, do Estado, em relação ao tema da torcida, das torcidas organizadas, né? É um despreparo assim muito grande. E não querendo justificar a ação, né? Mas eu acho que existe muita gente falando, né, sobre torcida organizada, mas se tem um pouco entendimento, né, de como funciona. E eu acho que se tivesse esse entendimento, talvez as coisas seriam diferentes de como lidar com a torcida. O primeiro problema que a gente tem é o seguinte: por exemplo, a, a ação, né, da torcida Mancha Verde em relação ao ônibus da torcida Máfia Azul, né, torcida do Cruzeiro, foi uma retaliação, né, feita a uma ação que ocorreu em 2022, feita à torcida do Palmeiras, né, no caso aí quem fez foi a torcida Máfia Azul, né, do Cruzeiro. E quem entende minimamente de torcida organizada e tem páginas na internet que falam sobre isso, né? E sabe que, né, um dia ou outro iria acontecer essa retaliação, né? Retaliação não, né? Essa ação criminosa da torcida Mancha Verde, né, em relação à torcida do Cruzeiro como forma de retaliação. E é meio que assim que funciona a torcida organizada, infelizmente. É uma questão, né, se eu arranco o dedo, né, de uma pessoa, essa pessoa vai arrancar dois dedos, né, de mim. E acaba criando, né, infelizmente, uma imensa bola de neve, né, bastante perigosa que vai, né, e que vai ser uma coisa que vai estar longe de acabar, né?
E infelizmente funciona assim, o poder público não percebeu isso, né? O poder público, né, tem algumas respostas prontas para essa questão, coisa que não funciona. Ah, tem que colocar torcida única nos estádios, mas espera lá, né? O Palmeiras estava jogando contra o Fortaleza no Allianz Parque. O Cruzeiro estava jogando contra o Atlético Paranaense em Curitiba, né? A Fernão Dias, né, passa, né, uma estrada aí de São Paulo que, né, mas os times não estavam, do Cruzeiro e do Palmeiras não estavam se enfrentando. Aí o pessoal fala em colocar a torcida única, como se torcida organizada brigasse apenas na porta do estádio de futebol. E não se faz, e não é assim. Todo mundo sabe que torcida organizada, eles marcam, né, tá, dia e hora, né, para poder se pegar, né, na rua. O poder público não sabe disso. Assim como o poder público não sabe que, né, determinadas torcidas têm alianças com torcidas de outro estado, como a torcida do São Paulo, que tem aliança, né, com torcidas do Flamengo, Internacional e do Cruzeiro, e como a torcida do Palmeiras tem aliança com a torcida do Vasco, Atlético Mineiro, e a torcida do Grêmio, Bahia, entre outras torcidas, né? E o poder público não sabe, né, disso, né? E, e o poder público quer dar respostas prontas, né, para questões que são muito mais complexas. E também tem, acho que a gente não pode, né, passar pano para a torcida, pelo que as torcidas aí fizeram, né? Porque a gente sabe que isso faz parte, né, da cultura e que precisa mudar, né? Precisa mudar da torcida organizada, que é a cultura de se pegar, né, na rua, né? A cultura do que a torcida organizada chama de pista, né? Que isso sim precisa mudar, né? Porque essa cultura de, né, querer é, espancar o outro, né, na rua porque torce para outro time que faz parte de de outro grupo organizado, né, acaba, né, gerando, né, esse tipo de ação porque faz parte aí que eleva esse tipo de ação até as últimas consequências. Isso sim precisa mudar. E aqui não estou falando para acabar com as torcidas organizadas, porque né, de novo, eu acho que as torcidas fazem aí uma festa importante aí para os seus clubes, mas, né, esse tipo de coisa atrasa muito, né, o lado quem quer da festa né, nas arquibancadas. E isso, como eu falei, isso precisa urgentemente, né, mudar, porque porque em última instância é trabalhador batendo em trabalhador que, né, enquanto isso, os jogadores que recebem aí um alto salário, né, e muitas vezes, né, não merecem receber esse alto salário, para poder ficar ganhando o seu, né, e a vida continua. Enquanto isso, tem famílias, né, chorando, sentindo falta aí, né, das pessoas que se foram nessa guerra totalmente desnecessárias. E quem sai ganhando com isso, né, é aqueles que querem colocar a torcida única no Brasil em todo. Aqui em São Paulo, os únicos jogos que tem torcida rival, né, os jogos do São José e o Taubaté que tiveram, né, nesse ano, e o jogo Juventus e Portuguesa. O resto, né, são os jogos aí dos quatro grandes
e o jogo aí, né, entre Ponte Preta e Guarani, são jogos que ocorrem com torcida única, né? Isso estraga a festa e se esse tipo de ação continuar, né, o que o poder público vai colocar? Vai impor torcida única, né, em todos os estádios do Brasil afora. Aí eu quero ver, né, o que vai acontecer, né? Enfim, os caras acabam, né, contribuindo para essa elitização, né, dos estádios. Agora, né, já infelizmente isso já tomou muito tempo, né? Vamos falar de outras coisas e, né, lamentar o acidente, né, que ocorreu, né, com o clube de remo, né, de Pelotas, que sofreu um brutal acidente, né, no começo da semana passada, aonde foram vitimados aí quase todos os membros do clube de remo. Acho que sobreviveu um só por muita sorte, né? E eu fico pensando aqui algumas coisas, né? Até 2 semanas atrás, a minha irmã morava na cidade de Pelotas, né? E a cidade de Pelotas é muito afastado, muito longe, né, de tudo, né? E até mesmo de Porto Alegre. Se eu não me engano, são 3 horas e meia de viagem, o que daria, né, a distância de São José Campinas e São José São Paulo se juntar, né, a distância das duas idas, né, para quem é de São José, 2 horas e meia, né, de viagem. E os caras queriam fazer o trajeto, né, de Pelotas a São Paulo, né, de van. E a pergunta que fica é: por que não foram, né, de avião? É uma coisa que tem que se questionar, tem que se averiguar, né? E espero que isso aconteça devidamente, né? Porque realmente foi um, uma semana triste aí pro esporte aí da cidade de Pelotas. E continuando aqui a nossa programação, né? Falar aí, né, da morte do Maguila, né? O Maguila que veio a falecer com 66 anos de idade, vítima aí, né, de demência causada pelos socos que ele recebeu quando era esportista, né? Então, infelizmente, a gente perdeu o Maguila. É, o Tá certo que aí que o boxe evoluiu bastante, né, da época do Maguila para cá, mas é importante mencionar aí a morte de uma pessoa que é bastante conhecida, que fez história aí no esporte brasileiro. Agora falar, né, um pouco, né, dado aí as notícias ruins que a gente deu agora, falar um pouco aí do mundo, falar agora do futebol. E nessa semana tivemos Libertadores e Sul-Americana. E de um lado, os brasileiros, né, se deram muito bem. De outro lado, né, não tanto. Do lado da Libertadores, o Atlético ganhou do River Plate por 3-0 e o Botafogo deu uma sonora goleada no time do Penharol por 5-0. E o mais impressionante que eu fiquei com essa goleada é que o Botafogo fez isso em 30 minutos. Em 30 minutos, o Botafogo resolveu a ida, né, resolveu o jogo. O Botafogo já tá com os dois pés aí na final da Libertadores. O Atlético também, né, na minha avaliação, os dois passam. Contudo, a gente sabe que o River Plate, por mais que o resultado seja difícil, ele vai contar,
né, com o peso do Monumental de Nunes, que é um estádio que ultimamente tem impactado bastante perante a pressão que o estádio, né, faz, né, em prol do River Plate nas partidas. Então, tirando aí o fato do Monumental de Nunes, da qual o Atlético vai ter que enfrentar, o Atlético Mineiro também está com a sua classificação garantida aí para a final do campeonato. E falar aqui, né, da Sul-Americana, né? O Corinthians empatou com o Racing, né, por 2-2 e o Cruzeiro empatou com o Lanús com 1-1. Ambos, né, jogando, né, no Brasil, Corinthians em São Paulo e o Cruzeiro em Belo Horizonte. E tem que decidir, né, a vaga para a final na casa do adversário. E vamos lá, né? Vamos mais uma vez aqui pegar no pé do Corinthians. Não é porque eu sou São Paulino, mas umas coisas aqui que eu fico absurdo. O Corinthians, né, está com uma enorme dívida, né, não consegue pagar jogador, não consegue pagar os clubes que o Corinthians comprou jogador, né, tá com uma dívida muito grande, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento, foi eliminado, né, na Copa do Brasil e a tendência é que vai ser eliminado na Sul-Americana. Está numa crise muito profunda, da qual o atual presidente tenta maquiar essa crise, mas não vai conseguir, na minha avaliação. E a mídia e alguns torcedores na soberba insiste, né, pintar o mundo de mil maravilhas para o Corinthians, sendo que não está muito bem assim, né? Conforme eu falei, o Corinthians vai ser eliminado na Sul-Americana e a tendência, se não for esse ano, o próximo é que o Corinthians caia, né, para a segunda divisão. E eu não entendo, né, na verdade eu até entendo essa esse puxa-saquismo que a grande imprensa tem em relação ao Corinthians, né? Eu vi uma coisa que é impressionante. Eu vi um vídeo do Sport TV onde o Memphis Depay chuta a bola, erra e os caras ficam admirados pelo chute do Memphis Depay. Né? Francamente, se fosse outro clube que tivesse na mesma situação do Corinthians, como por exemplo o próprio São Paulo, né? Aí estaria numa crise muito grande, né? E longe de querer falar que o São Paulo tá mil maravilhas, que não tá, mas assim, é impressionante que o São Paulo, né, fez um fundo de pagamento para poder pagar a dívida do clube e o São Paulo está em uma enorme crise, se discute a dívida do São Paulo. O Corinthians não paga, né? Time que o Corinthians comprou jogador, aí não. Aí tá tudo certo no Corinthians. É dois pesos e duas medidas diferentes que a grande imprensa tem, né? Francamente, a gente sabe que a grande imprensa faz isso para poder ganhar like, engajamento, da torcida do Corinthians. Mas, né, a gente sabe muito bem aonde que isso vai dar, né? E falar um pouco aqui, né, do São Paulo, né? O São Paulo que fez uma partida péssima, horrorosa, horrível, né, perante o Criciúma, né? O gol do Criciúma foi originado aí, né, num erro do Arboleda, né, e do Rafael, um erro bizonho, né, de dois jogadores que não costumam errar. E no final do jogo, o Lisiero, né, sim, ele mesmo, né, marcou o gol que resultou um empate, né, do São Paulo, né, que inclusive foi um baita de um golaço, diga-se de passagem, como fala aí o, né, considerado craque Neto, né?
É, mas o futebol do São Paulo deixou muito a desejar, né? E não é de hoje que tá a situação bastante ruim. Foi um jogo onde o São Paulo teve muita posse de bola, mas fez pouca coisa, né? Parece tem que mudar a mentalidade, na verdade, porque parece que o São Paulo vive aí de metas. Se o São Paulo atingiu ou não atingiu a meta, né, o São Paulo deixa de jogar bola e não é assim que o trem tem que andar, né? Muito pelo contrário, né? E antes de ir para a Fórmula 1, vamos falar aqui da classificação do Brasileirão Série A. O Botafogo com 64 pontos, Palmeiras 61, Fortaleza 57, Flamengo 54, o Inter passou o São Paulo, tá com 52 e o São Paulo com 51, Bahia com 46, Cruzeiro, né, com 44 e Atlético Mineiro com 41. Vasco com 40, Grêmio com 38, Criciúma com 37. Fluminense com 36, Vitória com 35, Atlético Paranaense saiu da zona de rebaixamento com 34, e Bragantino e Juventude com 34 pontos. Na zona de rebaixamento temos Corinthians com 32, Cuiabá com 27 e Atlético Goianiense, esse aí já está, né, rebaixado para a segunda divisão, com 22 pontos. Agora aí na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, e temos, olha só, Santos, Sport e Mirassol estão empatados com 59 pontos. O Santos na frente devido aí a saldo de gols, o Sport em segundo e o Mirassol em terceiro. Em quarto, com 57 pontos, o Novo Horizontino. Em quinto, o Ceará com 54 pontos. Será que vamos ter Ceará e Fortaleza no ano que vem? Clássico. Vila Nova com 52, Operário com 50, a América Mineiro com 49, Goiás com 48, Coritiba com 47, Avaí com 46, Amazonas com 45, Paysandu com 40, Ponte Preta, que saiu da zona de rebaixamento com 38, Chapecoense com 37, CRB com 36, Botafogo de São Paulo com 36 pontos também, Ituano com 34, Brusque com 33 e Guarani com 31 pontos. Agora, falar aqui, né, da Fórmula 1. Devido aqui às eleições, eu não assisti a corrida, né? Porque eu estava fazendo aí a cobertura eleitoral, mas falar um pouco aqui, né? De como ficou. Carlos Sainz ganhou a prova e o Lando Norris em segundo. O Norris que largou atrás do Verstappen, né? O Norris terceiro, o Verstappen em segundo, só que pelo que me consta as redes sociais, o Verstappen teve algum problema que fez com que o Verstappen fosse terminar a prova em sexto lugar. Ou seja, se na corrida passada o Verstappen, né, conseguiu, né, abrir uma diferença importante para o Lando Norris, nessa corrida, né, foi o oposto. Nessa corrida, o Norris conseguiu abrir uma diferença considerável aí para o Max Verstappen. O Verstappen aí continua na frente com a gordura aí que ele conseguiu conquistar no começo do campeonato, né? Mas ainda não tá nada decidido. E a próxima corrida, meus amigos, é o Grande Prêmio do Brasil, né? O Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos. E falando em brasileiro, né, o Felipe Drogovic, né, ele foi participou aí do treino livre, né,
ficou em 18º, mas treino livre, o treino livre não significa que o cara tá lá disputando, tal, né? Tá, na verdade tá aí testando outras coisas do carro. Mas o Felipe Drogovic aí participou através da Aston Martin. Então é isso aí. Agradeço aí a todo mundo. Se inscreva no canal Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai.